E aí? E aí, meu povo? Esperar a galera entrar aí. É Surra de Live Brasil. A galera tá entrando aí. Muito legal, muito legal, muito legal. Estamos aqui para mais um encontro diretamente da casa do tio Coelho aqui, da Toca dos Coelhos. Hoje a gente vai falar sobre música e profecia, um assunto bem recorrente aqui no nosso Instagram, nas nossas ministrações. Hoje nós vamos falar, Paulo, sobre música e profecia. A relação do sacerdócio profético e a música, composições proféticas, salmos. Estou bem feliz. Primeiramente, quero pedir a galera aí que possa ajudar a gente a divulgar. Então clica nessa setinha aí e manda pra galera aí dos seus grupos aí de WhatsApp, seus discípulos, seus amigos. Ajuda a gente a divulgar aqui a live, o máximo de gente possível possa participar aqui com nós aqui. Então nós vamos falar sobre música e profecia. Vou achar um filtro aqui. Será que eu consigo? Acho que eu vou fazer besteira. Não, melhor não ter filtro não. Então é isso, vamos que vamos. Então, eu vou chamar aqui minha amiga que vai participar comigo. Opa, o livro Não Apagueis o Espírito é brutal. Isso aí, obrigado pelo feedback. Isso aí, obrigado, David. Ajuda aí, manda pro louvor aí da tua comunidade, pessoal da música. E vamos ajudar a divulgar aqui esse trabalho. Bom, vamos lá. Vamos achar a Sara aqui, que vem a parte complicada. Convidar para participar. Sara. Opa, eu fazendo besteira. Achei. Sara Souza. Ajuda a divulgar aí, gente. Clica nessa setinha aí, manda aí nos grupos do WhatsApp. Joga nos grupos. Maranhão. Oi, Sara. Oi, Tá me ouvindo bem? tô. Tô tentando ajeitar aqui o celular. Ajeita aí. Quando você ajeita aí, ó. Olha que declaração bonita do Sartori aí. A beleza está em mim, Sartori. Isso aí. O Brasil descobriu isso. Então, gente, enquanto a Sara descobre o seu melhor ângulo aí, já quero convidar todo mundo. Essa semana que passou, a Sara lançou seu EP nas mídias sociais, tá no Spotify, Deezer, tudo isso aí. E ela lançou, o nome é Minha Origem, um EP muito bonito. Eu ouvi, chorei, né? Chorei, lacrimejei com as músicas. Músicas que têm feito parte da minha devoção, eu tenho orado com essas músicas. Então eu quero convidar todo mundo para participar dessa devoção coletiva, escutando um CD da Sara, Minha Origem. Sara aí, que é emplacadora de hits proféticos no Brasil, e é uma querida amiga, caminha com a gente aqui no Rio. Ela é membro da comunidade Raízes, e a gente se conhece há muitos anos, alguns já, né? Nem sei quantos anos, e ver o desenvolvimento da Sara e ver essa realização desse EP nos emociona muito e me deixa muito feliz. Então seja bem-vinda, Sara. Conseguiu o seu melhor ângulo? Tá ouvindo bem? Obrigada. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá meio com eco. Tenta com fone, vê se melhora. É porque eu não tô conseguindo colocar com fone. Calma, vai dar tudo certo. Mas é Xiaomi, né, que você usa, né? Sei. Senhores, vamos orar para Deus derramar uma unção de iPhone sobre os ministros proféticos no Brasil. Amém. Deus quer quebrar esse espírito de Xiaomi aí, de Android. Deus quer derrubar esse principado, gente, do Android no Brasil. Dai-nos iPhone em nome do Senhor. Eu Juan tá aí. odeio Xiaomi.
Até Deus odeia. Vê aí, fala aí. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Então seja bem-vinda, Sara. Muito obrigado por Obrigada. participar. Eu que Então, agradeço. então, assim, vamos apresentar aí. A galera que não conhece a Sara, né? A Sara aqui do Rio, é da comunidade Raízes, tem desenvolvido um serviço há alguns anos já na área do ensino e também como musicista, salmista. E é uma pessoa que, para mim, está entre um grupo de salmistas proféticos que Deus está levantando nesses últimos anos no Brasil, que estão produzindo canções relevantes brasileiras. Então, isso me alegra muito. O Fábio Bravo está aí, ó, só meliante, aí participando. Então, obrigado, Sara. Se você não conhece a Sara, já vai seguir a Sara aí, @Sara. Agora eu não sei como é que tá isso aqui. Sara R, o quê? Sara RF Souza. É isso aí. Então já segue a Sara. Bom, então olha só. Deixa eu contar aqui o meu testemunho. Né? Eu encontrei, sem conhecer a Sara e o André, eles eram noivos ou namorados. Agora eu não sei, não lembro. E a gente Acho começou a que ter. nem namorados ainda. É mesmo? E a gente começou. Cara, então vocês Acho que estavam é. na negociação. E aí eu É. conheci eles, assim, bem novos, assim. E aí, eles, né, aqui no Rio e tal, tinha todo um movimento aqui de intercessão e oração aqui no Rio acontecendo. E Sara e André, né, que é o marido da Sara, sacerdotes da casa, eles foram inseridos, né, eles estudavam em Minas e vieram para cá, voltaram, na verdade, né, que a Sara é da região serrana, né? Ou você era do Rio mesmo? Meus pais moram em Resende. Eu sou do Rio E, mesmo, minha família é toda daqui, mas meus pais são pastores em Resende, no interior. legal. E aí eu conheci a Sara nesse contexto, e o André. Eu lembro que tinham mais aulas malucas de observação profética, que aí a Sara e o André É iam. isso mesmo. Eu falava um monte de atrocidade naquela época. Hoje eu sou uma pessoa séria, mas naquela época eu não era maluco. E assim, aí eu comecei a conhecer mais de perto a Sara, o trabalho da Sara, e aí pude ver o desenvolvimento da Sara. A Sara, ela participou de um trabalho que foi o Arder Iluminar. O nome é esse, né? Arder Iluminar. Isso, que foi Isso. um trabalho aqui no Rio, que da galera do Arder Iluminar, que também o Juan participou, o pessoal aqui, todos os amigos aqui, o Joey participou, o Fabinho, Joab, a galera participou, e foi um trabalho assim, que foi muito forte no Brasil. Cara, hoje assim, eu viajo para tudo quanto é lugar. Eu já fui assim, interior do Pará, sacou? Você vai no interior do Ceará, tem uns caras cantando o Rei do Céu, né? E tipo assim, falei, aí eu fico pensando assim, cara, você sabe de onde é essa música Rei do Céu? Aí os caras falam assim, ó, eu não sei não, mas chegou aqui a gente canta. E assim, a música, essa música Rei do Céu e as outras músicas também, elas meio que foram lançadas assim. E o interessante, né, que Deus tem os seus caminhos, que mesmo que o nome da Sara não foi lançado assim, que às vezes a pessoa nem sabe que foi a Sara que fez a música, mas a música, né, a canção, o som alcançou assim proporções absurdas assim. Então isso me dá muita esperança de ver aquilo que o Senhor está produzindo dentro da Sara, alcançando os lugares mais longínquos do Brasil, mesmo que as pessoas nem saibam quem é Sara. Então isso é um sinal para mim muito forte, Sara, daquilo que Deus está produzindo em você, que não é produto de um marketing pessoal, mas é um som que Deus colocou em você, que o próprio Deus está lançando esse som. Então esse é um testemunho muito interessante assim do que eu tenho visto. E agora você lançou esse EP, Minha Origem, com essas canções que muitas eu vi assim, você cantando em turnos e tal, e agora você está lançando isso para o Brasil. Como que é para você ver essas músicas, esse som chegando assim? O que você sente assim? Uma história engraçada sobre o Rei dos Céus é que uma vez eu estava em Salvador e aí
Tava numa escola, né, gente? Não tava no carnaval. Mas eu estava lá e um cara falou assim pra mim, te achei. Aí eu, né, assim, meio sem graça, como eu sou tímida, né, tipo, opa. Aí ele falou assim, Ara, eu conheço essa música Rei dos Céus, porque assim, meu amigo que fez ela. Mas eu sabia que não era a esposa dele cantando. Então, quando eu ouvi você cantando agora, eu reconheci a sua voz. Então, foi você que gravou essa música dele. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, qual é o nome do seu amigo? Aí ele falou um nome lá de São Paulo. Aí eu falei, seu amigo é mentiroso. A música não é dele. Não, e que é muito doido. Não, o André conta uma muito boa também, né? Como é que é aquela do Você é o André, marido da Sara Rei do Céu? Mas, como você se sente assim? Sua esposa fez Rei dos Céus e você não faz nada? Perguntar isso pra ele. Pô, Senhor, quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Mas cara, o fato do som chegar, isso é muito poderoso. Porque hoje a gente vive dias de marketing digital, de lançamentos, o pessoal tem toda uma produção para lançar um trabalho de marketing de mídia. E você lançar um som que chega nos lugares e as pessoas não sabem nem que foi você que fez, cara, isso é muito Deus mesmo. Então, isso é um sinal para mim. O André não faz nada, os caras estão zoando aí embaixo. Não, o André, gente, é uma bênção. É um homem de Deus, um cara brabo. O André faz muita coisa, gente. É que ele faz tudo escondido, assim. Ele tá por trás mesmo. Mas sobe morro, discipula pessoas. Ele é um trabalhador. O André e você falando do EP, né? O quê? Fala. Você estava falando do EP agora, né? Esse EP Minha Origem, ele, cara, tá lindo mesmo. Deu trabalho, assim, pra gente tirar um pouco as músicas do convencional, né? E os guitarristas estão desesperados. Não tem guitarra. Deve ser o primeiro CD gospel sem guitarra. Mas a gente tá... Como é que fica o worship, Sara? Com um CD sem guitarra? Como é que faz? Tá difícil pra galera, né? Aí, muita gente falou isso. Teve gente até que falou assim, cara, o CD tá muito bonito, mas assim, não sei se as pessoas vão conseguir tocar na igreja, não. Não sei se vai dar certo esse CD, não. Então... mas Sara, esse papo é antigo já. O pessoal falava, mas o Vozes é bom, né? O Vozes é legal. Pena que a gente não consegue tocar a música do Vozes. Eu falei, pô, tu não tem ouvido não, maluco? Vai estudar, mano. Não, mas assim, isso que você falou é legal. A sonoridade do CD tem a ver com aquilo que Deus está desenvolvendo em você. E não tem a ver com um modelo de mercado igual a Bethel. Sei lá, todo mundo quer tocar igual a Bethel. Não que a Bethel seja ruim, mas que parece que virou um modelo. De jeito nenhum. O worship virou estilo musical, né? Deixou de ser um serviço. Mas como é que foi isso, assim? Bem, Juan, né? Juan faz mágica, como sempre. E ele produziu, né, todo o EP e fez os desenhos, né, arranjos, junto com Wesley. E foi muito legal, assim, esse processo. Algumas coisas, né, eu fui, assim, meio chata. Tipo, eu comecei falando assim, eu não quero violoncelo, porque é muito óbvio. E todo CD tem cello, então... Mas aí, quando eles mandavam uma música com cello, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, deixa o cello. Então, muita coisa assim, eu fui abrindo mão, né, conversando com eles. Mas o Juan é um cara, assim, que já me conhece há muito tempo, né, muitos anos. E foi uma das pessoas que me incentivou muito a gravar. Então, gravar minhas músicas. Eu sempre mandava minhas músicas para ele, né, sempre que eu fazia uma música nova, eu mandava para ele. Ele, pelo amor de Deus, Sara, grava isso logo, pelo amor de Deus. E aí, finalmente, a gente conseguiu. E aí, todo esse processo foi bem legal, assim. O Daniel, da Extrema Devoção, lá da Casa Oração Incessante, do Michel, ele fez mágica, assim, no violão, assim, fez coisas lindas. O Caio também, assim... Eu estou muito feliz de ter trabalhado nesse EP com pessoas que são próximas a mim
e são pessoas que estão envolvidas com a igreja, estão envolvidas com a mensagem do CD. Então, todos eles se identificaram muito com as músicas, né? Quando ouviram as músicas, eles falaram, nossa, essa música é muito boa, essa música é... Cara, eu me identifiquei muito com ela. Então, na hora de gravar, foi muito fácil, porque eles também colocaram o coração deles, sabe? O espírito deles. E isso fez, eu acho que fez, assim, muita diferença. No começo, a gente pensou em contar com alguns músicos de fora, né? Alguns nomes aí que estão... na fama, né? Uma galera assim que tá pra gente ter uma qualidade assim na execução. Mas depois a gente foi, cara, vamos fazer com a nossa galera, o pessoal que tá perto e que são muito bons, são muito talentosos. Daniel é muito talentoso, Caio muito talentoso, o Juan então, né? Acho que não tem nem como falar. Mas eu acho que fez toda a diferença contar com pessoas que estão envolvidas com a mensagem do CD, pessoas que estão envolvidas com a igreja e com aquilo que Deus está fazendo, né, nesse tempo. Então, e são pessoas que têm aliança, né? Pessoas que têm aliança comigo, a gente já anda junto há muito tempo. E eu acho que isso fez diferença, sim, nesse EP. Legal, legal. Foi um som muito genuíno, né? Muito bonito. Os violões, tudo. É um som próprio. Foi. O legal do EP, né? Eu sempre chamo de CD, EP, nunca sei o que é pra chamar. O legal é que, tipo assim, você escuta o som, tu sabe que é a Sara. Isso é legal. Tipo assim... Oi? Cortou. Não, é que você escuta o som, você sabe que é a Sara. Então é um som que tem a ver com a Sara. Não é aquela coisa genérica que só muda quem tá cantando. Isso é muito legal. Mas assim, antes da gente falar mais do EP, vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Esse tema, música e profética, música e profecia, são um tema bem recorrente aqui. A gente sempre fala sobre esse tema. Eu já gravei live aqui com o Juan sobre isso, já gravei live com a Giovana, já gravei live com um monte de gente aqui falando sobre esse tema. Vamos gravar uma com o Rocha também, a gente está marcando aí, esperando o Rocha, tem uma agenda lotada, um homem muito famoso. Mas assim, a pergunta é, para você, segundo tudo isso que você já viveu nesse meio, o que é essa tal dessa música profética? O que é isso para você? O que é profetizar com canções? Olha, eu acho, né? Eu vejo assim a música a serviço da profecia muito como uma capacidade, né, da canção ali num conjunto, né, da letra com a melodia, com a harmonia, com o instrumental, tudo ali é um conjunto que tem a capacidade de promover ou de provocar uma postura adequada das pessoas diante daquilo que Deus está fazendo, ou quer fazer, ou está pedindo de nós, né, requerindo de nós. Então eu vejo a música com esse papel de provocar uma postura, sabe? De uma resposta, né? Aquilo que a gente deve responder a Deus. E eu vejo a música muito assim. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, um versículo de Deuteronômio, eu acho que é 31:19, que Deus manda Moisés escrever um cântico, para que esse cântico tivesse na boca do povo, e para que eles não se esquecessem daquilo. E aí depois Moisés vai e escreve, né, tudo aquilo que Deus estava mandando, ele foi e fez um cântico e ensinou para as pessoas. E depois, esse cântico Deus ia usar como um testemunho contra o povo, tipo. E isso me chama atenção, assim, como Deus ele se relaciona com a música. Ele mesmo mandou Moisés fazer um cântico, né, escrever aquele cântico e ensinar para o povo. Então, eu vejo a música assim, não só comunicando aquilo que Deus quer fazer ou está fazendo, mas também provocando essa postura, assim, essa resposta das pessoas em relação a isso. Interessante que E essa instrução de... fala, termina. Não, eu ia falar, quando essa música, né, ela vem antes do tempo, isso é melhor ainda, né? Só queria jogar isso aí no ar. Entendi. Joguei pro alto. É literalmente preparar o caminho, né? Preparar o povo para uma postura de algo que está para vir. Viemos profundamente.
O que eu ia falar é que é interessante que essa instrução que Deus dá a Moisés, ela foi tão forte ali no encerramento da Torá, vamos dizer assim, que se tornou uma prática até hoje, né? Até hoje, nas sinagogas que você vai, os rabinos eles não falam a Torá, né? Eles cantam a Torá. Então a Torá é cantada até hoje. Caraca. E era um meio tipo assim, Deus deu um meio para Moisés, né, instruir o povo, um meio de como memorizar a lei de Deus, de como instruir a lei de Deus. Então, como que eles memorizavam a lei? Cantando a Torá. Como que eles ensinavam seus filhos, né, ensinando cânticos, né? Então, ele não ensinava assim, ó, preste atenção, decora comigo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, repita comigo, não. Então, a música, ela foi introduzida na vida do povo para que o povo pudesse conhecer a lei e discipular os seus filhos na lei. E para tu ver como é que essa conexão da música e a palavra profética ela é muito, muito profunda. Então, isso é muito, muito forte, muito forte. E quando você vai instruir sobre isso, eu sei que você tem uma pegada muito nessa questão do ensino. Como que você vai instruir, quando você vai instruir músicos, né? No que se refere a isso que você acabou de falar. Como que você instrui, como que você posiciona, o que você costuma apontar para eles de como fazer isso? Eu gosto muito de usar Abacuque, né, como um exemplo, que é um profeta, e é um profeta, poeta, né, o compositor, ele direciona ali o último capítulo, né, de Abacuque 3, é um salmo, tem elementos de salmo, então ele direciona aquilo também para o mestre da música. E aí, Cara, Abacuque é um profeta que compôs uma música. Vamos ver como é que foi o processo, né? Os passos que ele tomou diante disso, né? Para até chegar nesse ponto. E eu uso muito Abacuque, assim, nisso. Abacuque é um dos livros que a Joana gosta, né? Então, a Joana gosta de falar a palavra Abacuque. Para ela só tem o livro Samuel, Samuel e Daniel, que ela canta Samuel, Samuel e Daniel, ela já pula, né? De Samuel para Daniel, e depois ela fala Abacuque. Eu acho que ela gosta desse nome. Então, ela sempre fala de Abacuque. Mas eu falo bastante sobre Abacuque, né? Eu acho que ela já me ouviu falando sobre isso, ficou com o nome na cabeça. Mas é interessante porque Abacuque, logo no primeiro versículo do livro, ele fala assim, o peso que viu o profeta Abacuque. E aí Abacuque começa perguntando para o Senhor, tipo, por que você está me fazendo ver isso? Por que isso está pesando no meu coração? Por que você está colocando esse peso no meu coração? Então, eu acho que esse peso é o primeiro passo para você desenvolver ali uma composição, né, uma música, ou até mesmo para ir ministrar, sabe? Você perceber aquilo que o Senhor está pesando no seu coração, porque é aquilo que Ele vai querer trabalhar e comunicar e exigir que tenha uma resposta. Então, quando Abacuque percebe esse peso, acho que a melhor maneira que a gente tem de saber sobre uma coisa é perguntando sobre isso, né? Ao invés da gente ficar pensando, maquinando, pensando o que é, a gente pergunta, e esse foi um passo que Abacuque fez, né? Ele começou a perguntar para o Senhor, por que você está me fazendo ver isso? E aí Deus começa, né, a conversar com Abacuque. Abacuque tem ali uma característica de lamento também, ele está vendo um cenário, né, assim, do mundo ali ao redor. Ele está vendo a Babilônia chegando perto, ele está vendo aquele cenário ali se formando, e ele começa a pensar como você ele primeiro vê a situação ali de Judá, o que estava acontecendo. Quando Deus fala que está levantando um povo para vir contra Judá, ele fala, mas como você vai usar um povo mais injusto ainda para tratar a injustiça do seu povo? E ele começa a fazer perguntas para Deus. E ele chega num momento que Deus fala para ele assim,
vede entre as nações, eis que eu estou fazendo uma obra no seu dia. Então, isso é uma coisa que também me chama a atenção, quando ele fala, vede entre as nações, eu estou realizando uma obra. Então, quando algo pesa no nosso coração, e Deus nos convida a olhar, sabe, olha além, não olha só para o que você está vivendo ou experimentando. Veja além, veja entre as nações, eu estou fazendo uma obra no seu dia, nos vossos dias, né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção, sobre a gente levantar o nosso olhar e observar aquilo que Deus está movimentando. Então, essa foi uma postura também que Abacuque teve, e aí vai, né, aquela conversa ali de Abacuque, e Abacuque resolve esperar numa torre de vigia, e esse é um processo, né, que de Abacuque, até ele chegar na composição dele, no capítulo 3, essa conversa, né, entre ele e Deus. Então, é isso que a gente chama de oração, que começou com uma intercessão, né, é fundamental para o processo de uma composição profética, que vai comunicar o que Deus está fazendo e a postura que ele quer que o seu povo tenha. Tanto que no capítulo 3 de Abacuque, ele começa a falar de tudo que Deus fez, né? A gente pensa que uma profecia, né, uma música profética, só fala do que Deus vai fazer. Mas ele fala sobre, é contra os rios que você está furioso, é contra o mar, e ele cita, né, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o Sol e a Lua que pararam. Ele vai citando momentos, né, em que Deus se revelou para o seu povo, mostrou o seu braço forte, né? E aí ele termina falando, ainda que a figueira não floresça, ele termina falando sobre a postura, então, que eles deviam ter diante daquela situação que estava acontecendo, que estava chegando, né, para acontecer. Então, Abacuque falou antes, né, porque ele profetiza no momento antes. E aí ele fala sobre manter ali a alegria e a esperança, porque o Senhor, ele ia mostrar o braço forte dele, poderoso, como ele já havia mostrado tantas vezes no passado. Você sabe que você, narrando aí Abacuque, a música profética, você tem que escrever um livro sobre isso, né? Só fica a dica aí. Você falou, você usando Abacuque, você usou muitos elementos muito práticos para todo mundo que quer se movimentar com música profética. Então você colocou coisas muito práticas. Por exemplo, você falou sobre a conversa, né? Então, o livro de Abacuque é Abacuque tendo uma conversa com Deus, que é o desenvolvimento de uma amizade. Então, acho que esse é um princípio. Abacuque tinha uma amizade com Deus. E o pessoal acha que oração é só falar. Mas oração é o desenvolvimento de uma amizade, onde você fala e escuta. Onde você compartilha o seu coração e Deus compartilha o coração dele. Então, esse ponto foi muito forte. Esse desenvolvimento da amizade de Abacuque com Deus fez com que a palavra do Senhor pudesse vir trazer um peso sobre Abacuque. Então, uma segunda coisa. O desenvolvimento da amizade faz com que a palavra de Deus viesse ferir a vida de Abacuque. E aí, a palavra que feriu Abacuque revelou a obra de Deus para Abacuque. E ele começa a cantar acerca da obra de Deus. Então, esses 3 pontos são muito fortes. Você falou uma coisa muito legal, que o pessoal acha que a música profética é só sobre o futuro, né? Mas o primeiro cântico profético da Bíblia é Moisés cantando sobre o que Deus tinha feito, que era sobre quando o Deus destruiu o exército egípcio no Mar Vermelho. Então, a Bíblia diz que depois que eles atravessaram o mar, Moisés cantou um cântico profético que estava falando daquilo que Deus tinha feito. Então, a música profética ela não fala só daquilo que é futuro, ela fala sobre a obra de Deus, seja passado, seja presente ou seja futuro. Mas esses 3 pontos que você citou aí, muito poderoso. A amizade de Abacuque fez com que a palavra do Senhor ferisse o coração de Abacuque, e isso produziu nele uma canção profética que falava sobre a obra de Deus, e o objetivo dessa obra era gerar uma postura
no povo, né? Em todo aquele que ouvisse. Não, isso é muito, muito bom. Muito bom. Gostei disso aí. Vou botar aqui, vou botar no meu, no meu repertório. E Abacuque, ele começa ali falando com Deus, ele começa falando contra o Judá, né, falando tudo que ele estava vendo, tudo de errado, corrupção, violência, os ricos maltratando os pobres. E aí Deus fala que está levantando um povo, né, que é muito forte e é muito mal também. E Abacuque entra em choque e começa a defender já o seu povo. Tipo, como você, sendo puro, sendo tão puro e santo, você consegue lidar com isso, né? Abacuque começa a pensar no próprio nome de Deus. Então você vê essa preocupação de Abacuque, assim, nessa relação, nessa amizade com Deus. E depois Deus vai falando com ele, apontando todos os juízos que também iam vir sobre a Babilônia, tudo que ia acontecer com eles, porque o Deus deles era a sua própria força, eles não respeitam ninguém. Tem vários juízos ali no capítulo 2, por derramar sangue inocente, por destruir a terra. Eu, como bióloga, fiquei feliz quando eu vi que tem um juízo para aqueles que exploram a terra, para aqueles que destroem a terra. Apocalipse, eu falei, né? Apocalipse, Deus, né? Tá escrito que ele vai vir destruir aqueles que destroem a terra, tem Apocalipse. Então, tem todos. Então, quando ele começa a falar, eu vejo também essa, como eu posso dizer, essa indagação, né, de Abacuque no Salmo 73, Asaf, né, um salmo de Asaf, ele fala sobre o ímpio prosperar e o justo sofrer, né? Isso a gente vê muito essa questão assim nos salmos, a gente vê isso acontecendo. E Asaf, ele vai falando, né, que ele quase, o coração dele quase se encheu de inveja, ele chegou a ter inveja, ele quase caiu nisso. Muito interessante, né? Você vê um salmista falando, no meu coração eu tive inveja. Não, tipo assim, quase chamando Deus de injusto, né? Quase chamando Deus de injusto, né? É a linha finíssima entre a murmuração e o lamento. Né? Aquela linha finíssima, muito difícil. Mas aí Asaf, ele vai, né, falando sobre isso, e ele fala assim, até que entrei no santuário do Senhor e eu pude ver o fim de todos eles. E Abacuque, ele teve esse mesmo caminho de, então, ele entender, quando Deus começa a falar que tudo que ele ia fazer, ele fala, então, Abacuque fala, o Senhor está no seu trono, calem-se diante dele toda a terra. E aí é forte isso, né? Até que eu entrei no santuário do Senhor. Então, é nesse lugar que você consegue ver, ter clareza sobre tudo que está acontecendo, sobre o fim, sobre tudo. E a gente, quando fala de profético, né, as pessoas têm muito uma ideia de que o profético é aquela coisa misteriosa, aquela coisa velada, né, segredo, aquela coisa, né, e aquela irmã do coque que vai chegar e vai falar tudo que está escondido aqui dentro de mim. Mas o profético, ele vem para trazer uma clareza, né, para trazer sobriedade. Então, quando o Abacuque passa por esse processo aí, e ele compõe, então, aquele salmo, e ele vai falando, então, no final ali, a postura que o povo devia ter diante de tudo aquilo que ia acontecer, ele trouxe uma sobriedade, né, uma clareza. Assim como Asaf, que estava ali nas suas lutas internas, sobre o ímpio prosperar e o justo sofrer, mas ele chega num lugar, no santuário do Senhor, e ele tem uma clareza, então ele tem uma sobriedade diante de tudo que estava acontecendo e o que ia acontecer, né? Então, é importante a gente, na movimentação, assim, de compor, de ministrar, a gente pensar nisso. O objetivo não é trazer confusão, enigmas, cortinas, aquelas coisas assim. É trazer clareza. Deus quer fazer isso
e é assim que nós devemos nos comportar diante do que Ele quer fazer. É claro, é mais simples do que parece, entendeu? Parece que é uma coisa muito pomposa, mas é simples, tem que ser claro, tem que ser simples, tem que ser aberto para que todos possam se comprometer e se posturar corretamente diante do que Deus quer fazer. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Ó a Priscila aí, ó. Priscila é braba. Oi, Pri! Priscila é minha amiga. Braba. Minha amiga só de internet. Priscila é braba, hein? Só tem gente braba aqui. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu considero que essas músicas do Minha Origem, o EP que você está lançando, um EP novo, está relacionado a um peso que Deus colocou em você. Tem a ver com isso que você está falando, sobre essa amizade que vai ferir você com a palavra, e aí você produz um som que vai posturar, né? Que vai gerar postura, mas começa com Deus ferindo você. Então, como é que foi para você esse processo da composição dessas músicas? Falando desse EP, fala para a galera assim, como é que foi o processo para você, usando esse paralelo de Abacuque, como foi para você compor essas músicas do EP? Esse EP, ele está dividido em duas fases, né? E ela está relacionada a algo pessoal, assim, minha vida, né, com Deus, coisas que Ele estava me exigindo, me fazendo perceber e eu tirar aquilo, né? Um tempo de a gente está aí perto de Páscoa, né? Um tempo de você reavaliar, tirar os fermentos da casa, né? Tirar todo o fermento. E eu fui sendo exigida por um tempo por Deus para tirar esses fermentos da religiosidade, fermento do mundanismo, do legalismo, e eu estava entrando nesse processo de limpar mesmo. E eu compus então 2 músicas, né, que era Minha Origem e Eu Me Rendo, que eu compus até com o Rodrigo e o Juan, que a gente começou a cantar ela num turno, que a gente tinha lá na base, né, no meio da semana. E aí depois a gente conversando, vamos juntar pra gente terminar essa música. E aí nasceu a música, né, Eu Me Rendo. Mas foi uma época, assim, que Deus estava me exigindo coisas, né, assim, no âmbito pessoal. Mas logo depois, né, um tempo depois, cerca de um ano depois, isso foi sendo exigido para toda a congregação, assim, toda a igreja, né. Então, quando aconteceu disso, de todo mundo estar sendo exigido nessas posturas de arrependimento, de voltar para o seu lugar de origem, de voltar para o seu quarto com a porta fechada e desenvolver uma relação com Deus, a gente tinha canções para isso, né? Então, por isso que eu falei, quando essas canções vêm antes desse tempo, isso é muito bom. Então, assim, você que está aí nos assistindo e você compõe, você que ministra, quando você sente que você está num tempo assim, que parece que você está sozinho nesse tempo, espera um pouco e deixa o Senhor produzir algo em você, porque pode ser que isso depois seja usado para toda a sua congregação. É muito importante, assim, ministros comprometidos com as suas congregações, com as suas igrejas, né? A gente vê muito as pessoas preocupadas em fazer uma música e jogar no YouTube logo, sabe? Quer espalhar a música a qualquer custo para qualquer canto. Mas o meu filtro, assim, de todas as músicas que eu faço, o meu filtro é a minha congregação local, a minha igreja. E quando eles cantam, e aí que eu vejo assim, nossa, essa música então tem um peso que pode ser para a nação. Tem músicas que a gente só canta ali no culto e que a gente nunca vai gravar, nunca vai sair dali, que são coisas relacionadas à nossa congregação, né? Mas voltando um pouquinho para o processo do EP, então aconteceu isso, né? Dessas músicas, elas serviram esse tempo, né? E foi um tempo que a gente precisou muito
se arrepender, se humilhar e voltar para esse lugar, né, que é a nossa origem, o fundamento. Então, a gente passou por esse período, né? Como você sabe muito bem. E aí, depois desse tempo, veio, então, um outro momento em que veio a música Muito Me Perdoou e Te Conhecer. E Muito Me Perdoou, né, que veio antes, é uma música que ela é ousada, assim, né? Ela fala de uma ousadia, da ousadia daquela mulher pecadora que invadiu o jantar em que Jesus estava para ungir os pés dele, beijar e adorar, né, com o que ela tinha de melhor. E essa música marcou esse tempo pra gente, assim, como comunidade, porque a gente ainda se sentia muito, sabe, assim, aquele pecado ainda muito presente, muito rodeando a gente. E a gente sentia que aquilo ainda limitava muito a gente, mas a gente tomou uma postura de confiar no sacrifício perfeito de Cristo, no sangue dele, no perdão, e poder entrar na presença dele e dizer: eu só quero te adorar, só me deixa ficar aqui e te adorar, e te dar o que a gente tem de melhor. Então marcou esse tempo assim que a gente não fazia nada, a gente só queria ir para lá, colocar, deitar no chão e buscar pela presença dele. Então foi muito especial pra gente como igreja, né, essa música. E aí depois Vem Te Conhecer, que é uma música com uma carga muito de esperança, né, onde os nossos olhos estão fixos. Então, esse EP, ele tem essa questão da profecia por conta disso, porque foi algo que a gente, primeiro eu vivi individualmente, depois a gente como comunidade, nós vivemos isso, mas também é um tempo, né, um chamado para o mundo inteiro, né, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo no mundo. A mensagem foi muito clara: voltem para as suas casas, prestem atenção nas suas famílias, voltem para o seu quarto fechado, voltem a se relacionar com Deus. Você não tá tendo cultos, né, presenciais. Então, a relação das pessoas com Deus se esfriou muito. As pessoas viram que elas não tinham uma relação sólida. E foi tudo assim, né? Tudo escapou, sabe? Ninguém tinha o controle de mais nada. Então, essas músicas, elas chegam assim, né? A gente viveu elas como igreja, mas chega esse momento em que a nação e até outros países, né? As pessoas precisam assumir essa postura de arrependimento, de voltar para o seu lugar de origem, de confiar na obra de Cristo na cruz, né, de se apropriar da nova natureza que nós temos nele e colocar nossa esperança no dia em que nós receberemos, né, esse corpo de glória, estaremos unidos a ele. Então esse é o processo aí desse EP, e eu acho que ele veio num tempo importante também, porque foi lançado uma semana antes da Páscoa e a gente não tinha percebido isso. Então, tem muita coisa aí pra gente pensar. Eu acho que essas músicas vão ajudar, né, nessa reflexão. E são músicas também calmas, né, que ajudam, assim, o próprio instrumental do CD ajuda as pessoas a entrarem nesse lugar de reflexão e de arrependimento, mas com muita leveza também, né? Então, é assim que eu estou enxergando o lançamento desse EP. Essa música Te Conhecer foi muito forte, que quando você cantou na abertura da tenda, não foi? No primeiro dia? Uhum. Foi a primeira vez que você tocou ela? Ou você tinha tocado antes? Essa. Eu tinha cantado ela uma semana antes, no culto de domingo, e depois cantamos na tenda. Foi muito forte naquele dia que você abriu. Eu lembro, assim, duas coisas que foram muito fortes, né? As canções tinham muito a ver com aquilo que a gente estava vivendo, né? A tenda esteve com o Ângelo aqui no Rio e tal, foi muito forte. E ver você junto com o teu pai ministrando também foi muito bonito. Meu pai tá aí. Essas gerações ministrando aquele som que estava enchendo aquela sala da presença de Deus.
com a leveza da presença de Deus, assim. É interessante falar leveza da presença, né? Até engraçado. Mas é que às vezes as pessoas acham que a presença é só aquela coisa que alguém vai morrer, né? Mas Deus se move, se revela no trovão, mas se revela na brisa também, né? E naquele dia havia uma brisa, assim, do Senhor, a presença de Deus, e ver o teu pai e você, assim, ministrando, foi muito forte. Aquele dia foi muito forte. Eu lembro, Juan, tá, Fabinho, e você, o teu pai, e foi muito poderoso. Fala um pouco, assim, dessa tua experiência de você ter nascido na casa de um homem, de uma família, que deixou esse legado profético, sacerdotal, na sua vida. Qual foi a importância disso? Para quem não sabe aí, gente, né, teu pai falou que gravou sax no CD Pão da Vida, né? Não foi Pão da Vida que ele gravou sax? Foi Pão da Vida, pai? Fala aí, ele tá aí, ó. Eu acho que não, foi acho que foi antes. Foi antes? Tá, assim, para quem não sabe, o pai da Sara gravou sax num dos CDs assim, mais brutais que marcaram, feriram a minha vida, que foram os primeiros CDs do Cláudio Claro, né? Então, tipo assim, você faz parte de uma família que já tá nesse ambiente da música profética, tipo, há muitos anos. Então, às vezes, as pessoas olham para a Sara assim, acham que a Sara saiu do nada, né? Mas tem todo um legado. Ó, então, alguém falou aí que foi Pão da Vida. JHD Fernandes 12. É o meu pai. Ah, é? Pô, então foi. Foi Pão da Vida. Então, esse CD, Pão da Vida, cara, vou te falar, eu tinha 14 anos e eu lembro de eu chorando ouvindo esse CD do Cláudio Claro. Que naquela época, né, você tinha os 3 Power Rangers vermelhos do profético da música, né? Que era o Cláudio Claro, o Ademar e o Moisés Malafaia, né? Que os caras assim que dava medo. E aí teu pai falou que gravou sax nesse CD. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu ouvi o meu pai, homem, eu ouvi esse homem com 14 anos de idade chorando no meu quarto. Mas como é que foi para você esse legado do teu pai, do que ele depositou na sua vida e você dando continuidade a isso? Fala um pouco sobre isso, assim. Acho que é bom a gente honrar o teu pai, isso aí. Com certeza. Meu pai, ele começou ali o Tabernáculo de Davi junto com o Cláudio Claro. O Tabernáculo de Davi aqui de Honório, não o oficial, né? Mas meu pai não é tão velho assim, né? Mas ele começou isso aí junto com o Cláudio Claro e eu realmente cresci nesse ambiente. E o meu pai, assim, é interessante em relação a essa questão do profético. Meu pai é um cara muito profético, muito sensível. Eu não conheço ninguém que seja tão, assim, que tenha uma devoção tão forte, assim, com Deus, sabe? Eu cresci, tipo, todos os dias da minha vida, o meu pai acorda cedo e passa 3, 4 horas ali da manhã cantando e orando, todos os dias da minha vida. Não lembro de um dia que ele não passasse aí essas 3, 4 horas fazendo isso diante de Deus. E o meu pai é interessante porque ele é saxofonista. Então, é um instrumento que quando ele toca, ele não tá, ele não tá falando, né, assim. Mas você consegue entender o que ele está falando, assim. Ele toca o sax e você consegue entender, é muito forte. E o meu pai, ele começou a estudar sax porque ele tinha crises muito fortes de bronquite, ele passava muito mal quando era criança. E aí o médico aconselhou ele a estudar um instrumento de sopro para fortalecer, né, o pulmão. E o meu avô, o pai dele era trompetista, família toda de músicos. E aí ele é saxofonista, um cara assim, muito apaixonado por Deus, muito, muito, muito. E aí quando ele toca sax, ele não tá falando, Senhor, eu te amo, eu quero entregar tudo para você, ou falando qualquer coisa. Mas você consegue entender tudo que ele tá falando, porque quando eu vejo meu pai tocando sax, é como se ele estivesse devolvendo um fôlego para Deus, sabe? Você me possibilitou viver. Várias vezes ele quase morreu. Então, quando ele toca sax, é aquele instrumento do fôlego mesmo, e ele está devolvendo aquele fôlego para Deus. Isso é muito forte, assim.
não tem uma pessoa que ouça o meu pai tocando que fala assim, o que que aconteceu aqui que até agora, sabe, é muito forte. E eu cresci nesse, realmente, meu pai ele nunca se contentou com a estrofe, parte A, parte B, ponte, refrão das músicas, sabe? Ele nunca se contentou com isso. Sempre tinha o a mais, né? Sempre tinha um além. Ele sempre foi muito de espontâneos, de orar e de, assim, nas ministrações, né? Então foi assim que eu cresci e também cresci rodeada de muita música boa, né? Então além de ter assim, uma pessoa, né, muito profético nesse sentido, mas ele também é um músico profissional. Ele teve banda de jazz quando a gente morou no Acre. Sim, eu morei no Acre. Então, ele é um músico profissional. Então, assim, eu fui recheada ali de música boa, realmente. Então, isso me ajudou, né? Me ajudou um pouquinho. Mas eu não estudei Pouquinho. música, assim. Uhum. Eu não estudei instrumento, porque o meu pai, assim, agora ele tá me vendo, vou até jogar isso aqui, né? Tipo, reunião de família. Mas meu pai era muito severo, assim, no momento que comecei a estudar, né, eu queria estudar guitarra, por incrível que pareça, eu queria estudar guitarra. E o meu pai falou assim, não, você vai começar pelo piano, se você estudar piano, você vai poder tocar qualquer instrumento que você quiser na vida, porque você vai ter base de harmonia, de melodia, de ritmo, tudo você vai ter no piano. Primeiro o piano, depois você estuda o que você quer. E aí eu comecei, então, a estudar piano, mas eu tinha que estudar muitas horas por dia, eu era só uma criança. E, e eu acabei desistindo, assim, ele me fazia estudar no meio de uma obra que estava tendo na igreja, e para eu treinar, eu tinha que treinar concentração, né? Então o cara tava lá com maquita, tá, 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 e eu tinha que ficar fazendo o mesmo exercício ali, me concentrando naquilo, né? Então, eu ali desisti, tipo, não, deixa eu quieta aqui, fiquei com preguiça de aqui. Ele tá te zoando aí, ó. Ah, Recebeu carga tá me dobrada de emoção. zoando. Mas eu fiquei com preguiça e não aproveitei, infelizmente, eu não aproveitei todo, né, o conhecimento ali do meu pai com a música. Eu aproveitei muito pouco, ele me ensinou partitura, me ensinou algumas coisas, mas eu aproveitei muito pouco, assim, fui muito imatura, né, uma criança, uma pena eu não ter aproveitado. Hoje eu sou, sim, sei o básico do básico, só o suficiente para fazer umas musiquinhas por aí, mas foi esse ambiente aí que eu cresci do meu pai, é muito bom. É o legado do Tabernáculo de Davi, né, querida? Aí depois você, na adolescência, entrou no legado do Casa de Davi, aí o pau quebrou, né? Mas legal, É, legal. Mas é muito bom ouvir tua jornada. Às vezes as pessoas ouvem a sua música assim, não sabem de onde você veio, não sabem como é a sua vida. Eu achei legal o pessoal aí. Teve alguém que comentou assim: muito bom, músicos que conhecem a Bíblia. Eu falei, pô, esse é o mínimo que a gente precisa, né, querido? A gente só por precisa favor, disso. gente, Me por ajuda a melhorar favor. aí, Brasil. Pô, senão aí é aquilo que a Sara falou, é um monte de música enigmática que ninguém sabe o que a pessoa quer dizer. E a música não traz clareza do que Deus está fazendo e falando. Então, e aí não é profético, né? Então é isso. Então, Sara, queria, antes de a gente terminar, de você fazer as suas considerações finais, queria ler aqui parte do Salmo 87, que é, vamos dizer, um salmo que tem a ver com essa inspiração, né? Minha origem. E para mim é algo muito poderoso esse salmo. Nós estávamos nesse final de semana lá nos Bravos, sábado, ministrando. E só um parêntese, só queria dizer aqui que os Bravos, né? Eles são ninjas. Cara, eu fiquei com medo, sabe? Então, Teve uma hora lá que eu baixei a cabeça, falei, Deus vai vir aqui, alguém vai morrer. E, e a gente estava falando um que pouco sobre isso. saudade. A gente estava falando um pouco sobre isso lá no sábado, sobre a nossa origem, né?
sobre a nossa origem é a presença de Deus, a nossa origem é Sião. E aí quero ler aqui para todo mundo, se você tiver uma Bíblia aí, Salmo 87, que diz assim, vou ler o versículo 1, sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. Então aqui o salmista, né, ele não está falando sobre Jerusalém, né, já de baixo, ele está falando sobre a Jerusalém de cima. A cidade que Deus é arquiteto e construtor. Ele está falando da Nova Jerusalém, da cidade que Abraão perseguia. Isso está escrito em Hebreus 11. E aí diz assim, sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. A cidade de Deus, coisas gloriosas se dizem de ti. Então, de novo, ele está falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade de cima, que está descendo. A cidade que ele fundou, a cidade que é a Sião celestial, que é o Monte Sião. E aí, no versículo 5, diz assim, a respeito de Sião se dirá, todos esses nasceram dali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu ali. Ali aonde, né? Em Sião. Aí, o final é lindo e maravilhoso e dá vontade de chorar. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão, a minha origem está em ti. Aí a pergunta é, em ti aonde? A nossa origem está em Sião, na presença de Deus. Então, a presença de Deus não é apenas o nosso destino, né? Sião não é apenas o nosso destino, Sião é a nossa origem. Por isso que nós estamos voltando para lá. Então nós nascemos de Deus, o céu é a nossa pátria. Todo aquele que nasceu de Deus, nasceu em Sião. E a nossa origem é a presença gloriosa de Deus. Então, eu quero encorajar você que está assistindo isso, você que é músico, cantor, intercessor, sei lá, sacerdote, pastor, Power Ranger vermelho, sei lá o que você tudo que fazemos nessa terra, no que se refere ao sacerdócio, precisa ter a sua origem na presença de Deus. E aí eu queria frisar isso. Toda pessoa profética precisa desenvolver, zelar pela amizade de Deus. Precisa cultivar a amizade de Deus. O seu lugar é estar diante dele na sua presença. Estar nesse lugar, conhecer a mente e o coração de Deus. E ser ferido com os pensamentos e os caminhos que procedem do coração de Deus. E aí sim, nós entendemos que a nossa origem é nele. Embora estamos nessa terra, nossa origem é nele, a nossa pátria celestial. Nós nascemos de Deus. Nós nascemos do céu. Se nós entendemos isso e zelarmos por essa amizade, então nós vamos ter o que falar a respeito dele. Nós vamos ter o que cantar a respeito dele. Nós vamos ter o que produzir nessa terra com base naquilo que entendemos nele. Então, isso é muito sério. Então, minha origem não é apenas um nome de um EP, minha origem não é uma palavra para Sara, minha origem não é uma palavra para a comunidade Raízes, a minha origem é uma palavra para nós, para o Brasil, para as nações, para o povo de Deus. Todo nascido de Deus precisa entender que a nossa origem é Sião. Então, eu queria deixar isso bem frisado. E abrir para tu aí, Sara, você dar uma palavra final a todo mundo que está assistindo aí. Lembrando que tem gente que está assistindo agora, e uma multidão de gente assiste depois, e depois um monte de gente assiste no YouTube. Então deixa registrado aí uma palavra final para todo mundo que deseja se movimentar profeticamente nessa terra. Tem um salmo que eu sempre leio ele com a minha equipe, que é o Salmo 108, que diz assim: ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Acordai, saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo. Essa versão é horrível. Mas tem uma versão que fala, eu mesmo despertarei a alvorada. E esse salmo, né, ele fala sobre o músico que está falando assim, firme está o meu coração. Então ele desperta ali, desperta saltério, desperta a harpa. Eu mesmo despertarei a alvorada.
sabe? Ele tá falando que ele vai puxar o sol, tipo assim, eu vou puxar isso, sabe? Eu mesmo despertarei a alvorada. Antes do sol nascer, eu já vou estar atento e firme. E o meu desejo nesses anos, trabalhando com a minha equipe de música e falando com músicos por aí, eu sempre falo, firmem o coração de vocês, porque um músico com um coração firme, ele desperta seus talentos, seus instrumentos, tudo aquilo que Deus depositou nele, e ele consegue, então, trazer algo que vai estar pronto antes mesmo do sol nascer. Então, quando chegar o momento, você já vai ter a canção, você já vai ter aquilo para oferecer diante de Deus, para oferecer, né, para você disponibilizar para que as pessoas ofereçam aquilo diante de Deus, aquilo que Deus está pedindo. Então, firme está o meu coração, firme o coração de vocês. Por favor, mantenham o coração de vocês firmes naquilo que Deus está fazendo, no relacionamento com Deus. Tenham uma relação sólida, como o Coelho está falando, dessa amizade com Deus. Mantenha o coração firme para que você consiga, então, ter músicas, ter canções antes mesmo do sol nascer. E essa é a minha mensagem final. Legal, legal. Gente, obrigado a todo mundo que participou. Quero pedir, ajuda a divulgar essa live. Clica aí nessa setinha aí. Você está no YouTube ou você está no Instagram, não sei que hora que você está assistindo isso. Clica nessa setinha aí e dispara aí para todo mundo que você conhece, que trabalha com música, Ministério de Música, Louvor, pessoal da tua igreja, sei lá, pastor de música, que pastor de música é uma das raças mais que vai receber o maior galardão no céu. Eu creio nisso, porque aguentar músico, pastorear música é uma das tarefas mais difíceis do planeta. Então ajuda a gente a divulgar e corre lá agora nas plataformas lá, Spotify, Deezer, por aí vai. E vai lá, Sara Souza, Minha Origem, confere, ajuda a divulgar esse EP. Vamos fazer esse som chegar. Por favor, gente. Vamos fazer esse som chegar. Seguindo o perfil da No Rio Música, né? A No Rio é o selo musical, né, que gravou o CD, né? Toda a produção, foi tudo pela No Rio. Então lá tá saindo mais coisas também de outras pessoas. Vai sair agora um CD instrumental muito legal. Então tem muita coisa legal saindo lá. E a gente também fez uma camisa, né, da Minha Origem, uma camisa do CD, que tá linda. Ela tá em pré-venda, então se você também quiser comprar para ajudar a gente, vai lá, segue a gente, me segue no Rio, compartilha o CD, compartilha as músicas, porque isso ajuda muito a gente, ajuda mesmo. Legal, legal. E é isso, obrigada, gente. Vamos fazer bombar, gente. E, ó, o André é top, hein? O André é top. André Culture, abraço. O André faz coisas, gente. O André faz muitas coisas. Muitas. O André que bota a Sara na linha, pô. Então, ó, segue a Sara aí no Instagram. Vamos que vamos. É nóis. Até a próxima. Valeu. Vou deixar salva a live aqui. Gente, beijo. Valeu.